Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um pão branco lindo, maravilhoso e feito apenas com fermentação natural. Aqui eu tenho meus dois levains ou fermentos naturais, ambos têm 50% de hidratação. Esse aqui foi extraído da farinha de centeio e esse aqui de frutas secas desidratadas. Os dois têm a receita da preparação no canal, só procurar. E eles estão recém-alimentados. Eu alimentei eles ontem, então ele está bem forte. Como alimentar também tem a receita no canal. E para começar, eu tenho aqui 170 gramas dos meus levains. Eu coloquei meio a meio. Eu sempre faço isso porque facilita a manutenção do levain e deixar uma quantidade estável para não ficar tendo que descartar fermento natural. Coloquei 325 gramas de água ou mililitros, 500 gramas de farinha de trigo e agora eu vou deixar aqui por 3 minutos na velocidade baixa, 3 a 4. E depois eu não acrescentei o sal ainda, eu vou adicionar 12 gramas de sal. Hoje eu estou usando uma farinha italiana muito boa e com uma quantidade de proteína muito boa. Caso vocês não tenham, a quantidade de proteína aqui está em torno de 13,5 gramas para cada 50 gramas. Isso dá uma quantidade bem razoável, um percentual bem alto. Caso vocês não tenham uma farinha tão forte, eu sugiro, se vocês tiverem acesso, procurar a farinha de glúten. A farinha de glúten é, na verdade, extremamente concentrada e eu só trocar 30 gramas da farinha comum pela de glúten. Bem, agora a massa vai descansar por 1 hora tampada. O glúten, a massa não está bem misturada ainda, é só para começar a trabalhar o glúten e agora eu vou deixar descansando por 1 hora que vai ocorrer o processo de autólise, onde a água vai hidratar bem o grão da farinha de trigo e vai ficar uma massa bem mais maleável no final. Bem, já se passou 1 hora, adicionei as 12 gramas de sal e agora serão 6 minutos na velocidade alta. E só corrigindo uma coisa em relação à farinha de trigo que eu falei 13,5 gramas de proteína para 50, mas na verdade é para 100. Então é uma farinha com 13,5% de proteína, o que é uma quantidade bem razoável. Prontinho, vejam que massa mais bem trabalhada, bem elástica e pouco pegajosa. Agora eu vou colocar num Tupperware. Prontinho, agora eu vou deixar aqui tampado, fermentando por cerca de 3 a 5 horas. Vai depender um pouco da temperatura. Hoje está um dia mais frio, deve ser algo em torno de 4 horas. E a cada hora eu vou dar uma dobra. Daqui a pouco eu mostro para vocês a primeira dobra. Bem, já se passou a primeira hora e vem a primeira dobra. Cresceu um pouquinho, então acredito que em 3 horas vai ter o grau de fermentação perfeito. E a dobra funciona da seguinte forma: eu dou uma descoladinha aqui com a espátula só para ficar mais fácil e pego aqui com a mão, levanto, estico e dobro por cima. Faço de novo, estico e dobro por cima. Faço aqui também, dobro e faço aqui de novo e dobro. E aproveito e viro a massa para baixo e posso achatar aqui com a mão ou com a espátula. Como o recipiente aqui, o Tupperware, está untado, praticamente não gruda nas mãos, fica até brilhante. E eu vou repetir esse processo mais 2 vezes nas próximas 2 horas. Bem, pessoal, depois de quase 4 horas e 3 dobras, a massa já está bem fermentada e agora eu vou fazer a pré-modelagem para fazer batá, que é um formato que tem um nome estranho, a tradução seria bastardo, mas na verdade é como se fosse uma baguete curta, vamos dizer assim, meio oval. A primeira parte da modelagem do batá é formar uma bola bem esticada. Aqui eu já deitei a massa sobre a bancada que está enfarinhada e vou fazendo assim, esses movimentos, meio que já formando uma bola. Depois é só girar e fazer esse movimento aqui com as mãos girando a massa, né?
dando uma leve desgasificada nela. Não sei se dá para ouvir, mas tá fazendo aquele barulhinho. Então, quando eu aperto aqui com as bolhas de ar liberando o gás carbônico formado na fermentação. E agora eu vou deixar essa massa descansando aqui, eu vou tampar com o próprio bowl da batedeira. Eu vou deixar 20 minutos só para a massa dar uma relaxada e a gente dá o formato final. Bem, pessoal, a massa já deu uma boa relaxada e agora eu vou finalizar a modelagem do meu batata. Eu viro a massa colocando a dobra para cá, dou uma leve desgasificada, com cuidado para não grudar muito, né? Eu posso até pegar um pouquinho aqui da farinha e aí facilita eu dar uma desgasificada melhor. Aí é o seguinte, numa das pontas eu vou fazer duas dobras, meio assim de lado, que eu vou fazer como se eu estivesse fazendo um triângulo aqui na ponta. E aí eu já posso pegar com os dedos e trazer a massa para o meu lado e voltar para o outro lado, e com isso eu vou enrolando a massa e ao mesmo tempo eu vou dando uma esticada nela para deixar ela bem selada aqui no final. Aí no finalzinho aqui é só dar uma chacoalhadinha. E agora eu vou cobrir com bastante farinha. Vou colocar também bastante farinha aqui no meu panetone, que é esse cesto, que normalmente é feito de ratã e que é perfeito para fermentação de pães, porque ele consegue lidar bem com a umidade do pão e ao mesmo tempo ele deixa a massa respirar, ele não é totalmente selado, né? Ele tem umas frestas que deixam o ar circular. Sempre bom caprichar na camada de farinha por baixo. Aqui eu deixo a emenda por cima e dou só uma leve pressionada para o batata encaixar direitinho no formato aqui da forma. Um pouquinho mais de farinha por cima, principalmente aqui na lateral, para não grudar. Dou uma tiradinha aqui na massa só para poder encaixar melhor a farinha. E agora é aguardar o último estágio de fermentação. Como está um dia frio, vai demorar um pouco mais. Tem alguns recursos que podem ser utilizados nesse momento. Um deles é colocar dentro, obviamente que bem coberto, tá? Para não deixar a camada externa da massa desidratar. Vocês podem colocar dentro do forno e acender a luz do forno. Só isso aí já dá uma aquecidinha e acelera a fermentação. Eu tenho um recurso que é uma espécie de estufa que eu tenho no meu micro-ondas, que ele consegue ficar a 40 graus, que é uma temperatura boa para fermentação. É claro que tem fatores que devem ser considerados. A fermentação com a temperatura maior favorece mais as bactérias que estão no levain. Então eu vou ter um resultado, um pão um pouco mais ácido, porque vai ter mais formação de ácido acético. Do contrário, se eu tenho uma fermentação na temperatura mais baixa, eu favoreço mais as leveduras. Então eu vou ter outro tipo de sabor. Aqui deve fermentar, eu vou colocar na minha estufa, por questão de uma hora deve estar mais que suficiente, vai ficar a 40 graus. Mas se tiver a temperatura ambiente, pode ficar até umas 2 horas, até 3, digamos, porque é muito difícil você controlar. É um fermento natural, não é um fermento industrializado, não é padronizado, então pode ter variações. A massa já deu uma boa crescida, agora vou colocar um pouquinho mais de farinha, porque ela acaba absorvendo a umidade da farinha aqui na base. E na base é sempre bom ter bastante farinha para proteger a casca por baixo, para não queimar muito, né? Para não ficar muito grossa. E aqui agora eu vou utilizar isso aqui, que é uma folha de teflonada, que não gruda e que é ótimo para levar os pães à pedra refratária do forno. Está meio sujinha, mas tudo bem. Agora eu vou girar aqui o panetone direto aqui nesse tabuleiro aqui reto, o que vai facilitar bastante levar
esse panetone ao forno. Agora eu vou fazer um corte decorativo. Eu não sou muito bom nisso não, mas eu vou tentar fazer algo mais sofisticado hoje. Vou cortar daqui até aqui para fazer uma pestana bem bonita e vou tentar fazer algo parecido com folhinhas de trigo aqui com cortes pequenos, paralelos, de um lado e do outro. Como se estivesse quase ligando os cortes aqui. E agora eu vou levar ao forno. Esse é o meu forno, já está a mais de 200, está entre 200 e 250 graus, uns 230 mais ou menos. A pedra refratária está lá dentro. E embaixo aqui eu tenho uma panela de ferro fundido que eu coloco água utilizando esse regador de jardim com esse bico aqui, que eu vou até deixar ele aqui. E aqui não tem muito segredo não, como a folha teflonada desliza, eu vou abrir o forno, colocar o pão, dou uma chacoalhadinha, o pão já está lá em cima da pedra. E aí eu vou fechar, eu vou colocar uma quantidade de água aqui, mais ou menos uns 50 ml de água, que vai gerar esse vapor inicial, que vai fazer com que o pão dê uma última crescida dentro do forno. E agora eu vou assar por cerca de 20 minutos, 20 e 25 minutos. Na metade do tempo eu dou uma girada no pão, porque eu sei que meu forno aquece muito no fundo. Bem pessoal, aqui está o resultado final. Vocês podem ver que fica um pão com casca bem dura, mas com o interior bem macio, como eu vou mostrar para vocês aqui agora que eu vou partir. Já esfriou um pouquinho, então já posso partir. Vocês podem ver que a casca racha. Olha que interior lindo. Ainda está até saindo um pouquinho de fumaça ainda. Todo branquinho, fofinho e bem maleável por dentro. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.